Existem indivíduos que parecem bondosos, porém, na realidade, dominam a arte de conceder praticamente nada. Distribuem fragmentos mínimos de cuidado, comunicações breves e compromissos vagos, apenas o necessário para mantê-lo próximo, jamais suficiente para satisfazê-lo plenamente. Inicialmente você imagina ser questão de agenda lotada, exaustão ou receio de comprometer-se excessivamente. Entretanto, com o transcorrer do tempo, compreende que o motivo é outro. Trata-se de ausência de interesse genuíno, camuflada sob um carinho intermitente. Enquanto você se dedica integralmente, a outra pessoa pondera sua presença como se fosse um recurso negociável. Esses restos não nutrem o espírito, simplesmente geram dependência. Exatamente neste instante surge o aprisionamento emocional. Quanto menor a oferta do outro, maior seu esforço para demonstrar seu merecimento. Estabelece-se um padrão de carência afetiva, onde sua importância passa a depender da aprovação externa. Contudo, chega o instante em que a fadiga o alcança. Você compreende que a questão nunca foi o quanto se dedicou, mas o quanto o outro explorou seu anseio de ser preferido. Quando essa percepção emerge, tudo se transforma. Antes de prosseguir com o vídeo, registre-se no canal Sabedoria Histórica e deixe nos comentários: recuso fragmentos emocionais, pois agora você vai entender a verdade psicológica e estoica subjacente a esse comportamento. Aquele que ofereceu pouco, futuramente será dominado pelo que deixou escapar. E não acontecerá por afeto, mas por finalmente reconhecer que você dominou a arte de viver sem sua presença. Compreenda a dinâmica dos fragmentos. Representa uma das modalidades mais discretas de controle emocional, manifestando-se quando alguém disponibiliza apenas o básico para preservar seu interesse. Uma comunicação esporádica, um reconhecimento infrequente, um ato superficial de preocupação e imediatamente após o sumiço. Trata-se de um padrão elaborado para sustentar a esperança, jamais a reciprocidade. Quem distribui fragmentos almeja autoridade, não vínculo. Calcula seu domínio pela sua predisposição de aceitar o mínimo. A psique humana, impulsionada pela procura de gratificação, desenvolve dependência nesse jogo. A psicologia denomina isso reforço intermitente, idêntico mecanismo que leva um apostador a persistir jogando mesmo em derrota. Ocasionalmente surge uma pequena conquista, um sorriso, uma comunicação, uma lembrança, e isso já reaviva a expectativa. O desfecho é uma submissão emocional mascarada de amor. O estoicismo instrui a observar esse modelo com lógica. Epicteto afirmava: o que aprisiona você não é a outra pessoa, é seu próprio anseio. Enquanto procura no outro a validação da sua importância, permanece cativo de quem lhe oferece fragmentos. O estoico interrompe o padrão quando entende que o amor próprio supera qualquer atenção fragmentada. Essas doses reduzidas igualmente nutrem o orgulho de quem distribui. A outra pessoa sente-se influente ao notar que um ato pequeno gera grande repercussão em você. Começa a acreditar que domina suas emoções. Aqui, o estoico se destaca. Ele não procura reconhecimento, mas mantém-se tranquilo por já reconhecer o próprio valor. Quando você inicia o afastamento, o desequilíbrio se manifesta. A outra pessoa tenta multiplicar os fragmentos para retê-lo, porém é tardio. A consciência desperta. Você entende que o amor autêntico não se quantifica por sobras de atenção, sim pela presença, consideração e reciprocidade. A partir desse momento, o domínio inverte. Da perspectiva psicológica, quem oferece fragmentos tenta compensar um vazio interno. Essas pessoas necessitam sentir-se desejadas para escapar da própria solidão, manipulando não por crueldade, mas por carência disfarçada de superioridade. O estoico, ao perceber isso, não busca retaliação, simplesmente retira-se com dignidade.
A mente que antes ignorava você passa a procurá-lo. O mesmo silêncio que antes fortalecia, agora inquieta. Nesse exato instante, o ciclo se inverte. O que parecia frieza transforma-se em enigma. O que antes era ausência converte-se em poder. A psicologia explica: o cérebro rejeita perder uma fonte de validação emocional. Quando você corta o acesso, nasce uma obsessão. Aceitar fragmentos é comunicar ao universo que você se satisfaz com pouco. Recusar é autoconhecimento. O estoicismo ensina: não reaja impulsivamente, mas com prudência. Quando você aprende a não necessitar, o outro perde o controle. Cada vez que você silenciou perante o que o diminui, aproxima-se da liberdade. Esse silêncio não representa fuga, é autodomínio. E ele confunde quem esperava vê-lo suplicando. A mente que certa vez ofereceu pouco passará a desejar o muito que você se tornou. Ao final, compreender a dinâmica dos fragmentos é o passo inicial para destruí-la. O estoico observa, compreende e segue em paz. E ao fazer isso, desperta no outro a consciência mais dolorosa de todas, a de ter perdido alguém que já não necessita ser escolhido para sentir-se completo. O segundo aspecto é que o silêncio é sua modalidade mais sábia de resistência. O silêncio é uma linguagem que o imaturo não decifra, mas que o sábio domina com excelência. Quando você decide cessar de reagir, o outro se depara com um confronto espelhando o próprio vazio que tentava ocultar através de seus jogos emocionais. Cada ausência sua passa a reverberar dentro dele. Exatamente neste ponto que psicologia e estoicismo convergem, pois o verdadeiro domínio não está em quem verbaliza excessivamente, mas em quem já não sente necessidade de se explicar. A psique humana procura previsibilidade, e quando você reage constantemente, o outro sente que detém o controle. Mas quando você desaparece sem dramas, sem esclarecimentos, o cérebro dele entra em colapso. O silêncio gera questionamentos sem respostas, e é neles que nasce uma obsessão. Ele se pergunta: por que não respondeu? Por que desapareceu? Será que encontrou alguém que não possa controlar? E cada incerteza transforma-se em saudade. O estoicismo denomina isso autodomínio, o poder de escolher quando e como agir. Marco Aurélio afirmava: a melhor vingança é não assemelhar-se a quem te machucou. O silêncio é a forma mais elegante de provar isso. Não há sarcasmo, nem discursos, nem gritos, apenas tranquilidade. E essa tranquilidade é o golpe mais profundo contra quem esperava o caos. A psicologia confirma: o silêncio desarma, porque remove do outro o prazer da reação. Toda manipulação emocional necessita de resposta para existir. Sem ela, o jogo perde o sentido. O manipulador alimenta-se da sua dor e quando você recusa o banquete, ele sente fome. Seu silêncio torna-se o jejum do ego alheio. Ao escolher calar, você transmite uma mensagem poderosa: eu já compreendi tudo. E isso assusta mais que qualquer discussão, porque o silêncio é o ponto final que o outro não teve coragem de escrever. É o fim do roteiro que ele decidiu controlar. Você abandonou o papel de vítima e assume o de observador. Na visão estoica, reagir é tornar-se prisioneiro da emoção do outro. Epicteto afirmava: nenhum homem é livre enquanto depende das ações de outro. Quando você silencia, você se liberta. O silêncio é a saída da manipulação emocional e, curiosamente, o início do arrependimento do outro. Com o tempo, ele tentará provocá-lo, testar limites, reacender lembranças, buscará formas sutis de quebrar seu silêncio, porque a indiferença é insuportável para quem sempre foi o centro. Mas o estoico observa, entende e permanece firme. Nesse ponto, o silêncio deixa de ser estratégia e passa a ser identidade. Ele muda completamente o jogo de poder.
O outro que antes te via como dependente começa a sentir-se pequeno, precisa te provocar para sentir-se vivo e, quando não consegue, passa a te idealizar. É o cérebro tentando transformar desprezo em desejo, a perda em necessidade. Assim, o silêncio torna-se o som da consciência despertando. Cada instante sem resposta é um espelho diante do orgulho dele. E o reflexo não é bonito. Ele vê o que fez, o que perdeu e o que jamais voltará. Esse desconforto é o início da obsessão, não pela sua presença, mas pela paz que você agora representa. Porque o que o outro realmente perdeu não foi só você, mas a sensação de controle que tinha sobre você. Ao final, o silêncio é a revolta mais inteligente, pois não derrota nada, apenas revela tudo. Ele revelou quem realmente sentiu e quem apenas jogou, mostra a diferença entre o que era ego e o que era amor. Enquanto o outro tenta entender o que aconteceu, você segue em paz, provando que a ausência, quando vem de quem amadureceu, vale mais do que 1000 palavras ditas por quem está estagnado no mesmo ponto. O terceiro aspecto é que o ego alimenta-se do seu desespero. O ego humano é insaciável, quer ser desejado, admirado e temido. Quando você demonstra desespero por atenção, está nutrindo exatamente isso, a sensação de poder do outro. Para quem te oferece fragmentos, o teu sofrimento é o combustível que mantém o controle ativo. Cada mensagem ignorada, cada tentativa sua de agradar, é um lembrete de que ele ainda dita o ritmo da relação e o ego sente-se no topo, acreditando que pode te perder e te reconquistar quando quiser. A psicologia define esse comportamento como reforço de poder emocional. O outro percebe que ao te dar um pouco, provoca reação. Isso gera prazer, não por amor, mas pela vaidade de ser o centro do teu mundo. E quanto mais você se esforça, mais ele se distancia, porque o jogo só é interessante enquanto haja desequilíbrio. É um ciclo em que você se desgasta tentando ser suficiente para alguém que nunca teve intenção de te valorizar. Mas o estoico enxerga além da emoção. Ele entende que reagir ao ego alheio é tornar-se refém de algo inferior. Epicteto afirmava: quem busca agradar a todos, torna-se escravo de todos. Por isso, o estoico não disputa a atenção. Ele se recolhe com dignidade, compreendendo que a necessidade de provar o próprio valor revela fraqueza emocional, não amor. O mais interessante é que quando você finalmente para de tentar, o outro entra em pânico. O ego sente a falta do alimento. Ele percebe que perdeu o controle e começa a te perseguir mentalmente. O mesmo silêncio que antes fortalecia, agora o consome. Porque o ego não suporta ser ignorado. Ele precisa ser lembrado para existir. No campo psicológico, essa inversão de poder é previsível. O cérebro associa a atenção à importância. Quando você desaparece, o ego do outro interpreta isso como uma ameaça à sua própria relevância. Passa a criar histórias, testar formas de te reaproximar, a te idealizar. Mas isso não é amor, é medo de ser esquecido. Aos olhos estoicos, o segredo está na indiferença. O estoico não busca vingança, busca equilíbrio. Ele sabe que o ego alheio se derrota sozinho na própria fome de validação. Enquanto o outro se perde, tentando recuperar o controle, o estoico permanece sereno, consciente de que não há resposta mais poderosa do que o próprio silêncio. Quando você decide não correr atrás, algo profundo acontece. O outro é forçado a encarar o reflexo da própria vaidade. Começa a questionar se realmente era superior, se ainda tem algum poder sobre você. E esse questionamento o consome, porque o ego vive do reflexo do outro e você apagou o espelho. O que antes era manipulação torna-se um campo de reflexão. Você cresce em força emocional enquanto o outro afunda em ansiedade e dúvida. Esse é o preço de quem construiu poder sobre fragilidade.
Quando a fragilidade se cura, o castelo desmorona. O estoico entende que a consciência é a proteção mais eficaz. Quem vive para inflar o ego dos outros um dia, descobre o vazio do próprio. Quando você para de alimentar esse ciclo, obriga o outro a encarar o nada que sempre existiu, o mesmo vazio que preencheu com o seu desespero. Ao final, o ego sustenta-se do desespero alheio, mas morre de fome diante da serenidade. Quando você se cala, o outro grita por dentro. Quando você segue em frente, o outro perde-se tentando entender. E é nesse ponto que o jogo vira. O mesmo ego que alimentou-se da sua dor passa a devorar-se, tentando recuperar aquilo que desprezou, o seu próprio amor. Quarto aspecto, o desapego é a arma mais poderosa. Desapegar não é desistir, é entender que o que não te valoriza não te pertence. O desapego é o momento em que sua força desperta. Enquanto você estiver preso à necessidade de ser lembrado, outro terá domínio. Mas quando você se solta, o jogo muda completamente. O que antes era conflito transforma-se em serenidade, e o que antes era medo converte-se em clareza. O estoico entende que nada realmente lhe pertence além do próprio comportamento. E é nesse entendimento que reside a verdadeira liberdade. A psicologia ensina que o apego nasce do medo de perder, e esse medo surge da crença de que não se pode ser feliz sozinho. Quando você quebra essa ilusão, tudo muda. Você deixa de precisar e passa a escolher. E o que é escolhido por quem não depende torna-se raro, e o raro sempre atrai. O estoico pratica o desapego não como fuga, mas como sabedoria. Ele sabe que o amor autêntico floresce na liberdade, não na posse. Desapegar é permitir que o universo se reorganize ao que estava fora de equilíbrio. Enquanto você insiste em segurar o que te faz mal, impede o novo de florescer. A mente quer ansiosamente respostas e controle, mas a mente tranquila confia no ritmo. Marco Aurélio afirmava: aceite o que o destino traz e ame o que ele leva. O desapego é exatamente isso, aceitar sem ressentimento. Aqueles que te deram fragmentos esperam te ver implorando porque não sabem lidar com quem escolhe ir embora. Quando você desapega, o ego deles entra em colapso. Para o manipulador, o verdadeiro castigo não é ódio, é indiferença. A ausência de emoção o desarma, o derrota por dentro. O desapego também é um processo psicológico. Ele rompe o ciclo de dependência criada pelo outro. Você deixa de reagir a estímulos falsos, de esperar recompensas que nunca chegam. Sua mente encontra equilíbrio e esse balanceamento emocional causa um impacto profundo. Transforma você em alguém inacessível. A pessoa percebe que não consegue mais mexer com suas emoções e nesse momento passa a sentir sua ausência. Desprender-se não significa ser insensível, significa ser honesto com você mesmo. O sábio ama intensamente, porém com inteligência emocional. Compreende que aquilo que é forçado desaparece e aquilo que é genuíno resiste. Por essa razão, permite que as coisas sigam seu curso natural. Aquilo que deve partir, partirá. Aquilo que for autêntico, permanecerá. Essa tranquilidade atrai naturalmente. Quem anteriormente oferecia apenas fragmentos, agora se sente insignificante diante da sua calmaria. A ciência do comportamento comprova que o distanciamento verdadeiro provoca admiração. No momento em que você deixa de necessitar, o outro começa a te querer. Quando você cessa de buscar, ele inicia a busca. O pensamento humano relaciona raridade com importância. E no instante em que sua existência se torna escassa, o outro reconhece o privilégio que tinha ao possuí-la. Aquilo que parecia garantido agora se esvai, e aquilo que se perde ganha valor incalculável. Porém, o filósofo não se distancia para gerar impacto. Distancia-se porque compreende que sua tranquilidade possui mais importância que qualquer retribuição.
Reconhece que o verdadeiro controle reside em não responder a tudo que tenta desestabilizar sua essência. Ao atingir esse nível de consciência, o universo pode desmoronar ao redor e nada afetará sua base interior. O distanciamento representa a conquista silenciosa sobre o orgulho pessoal, no momento em que você dispensa validações externas e não aguarda por nada. Você simplesmente existe de forma plena, tranquila, consciente de que a existência equilibra naturalmente o necessário. Aquilo que representava fixação transforma-se em ensinamento. Aquilo que anteriormente aparentava ser perda, agora revela-se como emancipação. Ao final, o distanciamento marca o instante em que você abandona o papel de vítima da narrativa e assume o comando dela. E o mais fascinante é que quando essa transformação ocorre, quem anteriormente te oferecia apenas restos, passa a perseguir os restos da sua atenção, porque nada atrai mais do que alguém que dominou a arte de ser completo sozinho. Quinto aspecto, a dinâmica se altera quando você abandona o palco. A cognição humana se adapta rapidamente àquilo que é permanente. Quando você permanece sempre acessível para escutar, absolver e recomeçar, o outro te considera como certo. Essa é a razão pela qual, quando você resolve se ausentar, o efeito é intenso. O vazio da sua ausência evidencia a importância da sua existência. E quem anteriormente te desvalorizou passa a sentir a lacuna que fingia inexistir. No momento em que você se distancia, o outro perde o equilíbrio. A estrutura emocional que ele comandava se desintegra. Subitamente, não existem mais contatos, respostas ou esforços. O domínio se dissolve. Nesse ponto, surge o que a psicologia denomina de reversão de autoridade. O controle se transfere e quem era senhor da situação torna-se refém da própria incerteza. O estoicismo interpreta isso como ajuste natural. Tudo que existe em demasia perde importância, e tudo que é removido conscientemente provoca contemplação. Marco Aurélio afirmava: tudo aquilo que deixamos de nutrir perece, e tudo aquilo que libertamos retorna modificado. Quando você sai do cenário, não representa fuga, é restauração de vitalidade. É o instante em que você se retira para retornar completo, se desejar retornar. A psicologia das emoções confirma que a ausência desperta o medo da privação. O outro passa a rememorar experiências, investigar razões e reinterpretar cada ação. As recordações anteriormente negligenciadas tornam-se compulsivas. O cérebro constrói histórias para justificar o vácuo. Ele não experimenta apenas nostalgia, sente aflição por ter perdido o domínio emocional sobre você. O mais fascinante é que essa fixação não surge do afeto, mas da ausência de controle. Quem anteriormente te oferecia fragmentos, agora se percebe pequeno perante o teu silêncio. Ele reconhece que não possui mais ascendência e isso o perturba. O mesmo orgulho que o impediu de te valorizar, agora o impede de te esquecer. A consciência dele transforma-se em um território de confronto entre o ego machucado e o anseio não solucionado. O estoico observa tudo com distanciamento, não retorna por vaidade, nem reage por impulso. Ele compreende que o tempo é o árbitro mais sábio. Enquanto o outro batalha contra a própria verdade, o estoico prospera em serenidade. Aprendeu que a verdadeira conquista não é testemunhar o outro padecer, mas não necessitar mais daquilo que afligiu sua alma. Abandonar o cenário é um gesto de autoconhecimento. É quando você reconhece que sua existência é um privilégio, não uma obrigação. E quem não souber disso, aprenderá da maneira mais marcante pela ausência. A ausência é uma mestra mais rigorosa, mas também a mais eficiente. Ela instrui através do silêncio aquilo que inúmeras palavras jamais ensinariam.
Psicologicamente, quando você se afasta sem explicações, o outro perde o controle da narrativa. Fica aprisionado no meio da trajetória, imaginando desfechos, tentando compreender, e quanto mais tenta, mais se aprisiona. Isso é irônico. Quem anteriormente te manipulava emocionalmente, agora é manipulado pela própria consciência. O estoico entende que a saída não é deserção, é proteção. Ele sabe que permanecer onde não há reciprocidade é desperdiçar energia vital. E por isso, quando ele parte, o faz com tranquilidade e equilíbrio. Não há necessidade de provar nada, porque o simples ato de se afastar já se torna a resposta que o outro passará a vida tentando decifrar. No final, a dinâmica se altera porque o silêncio modifica todo o panorama emocional. Você deixa de ser realidade e se torna ausência. E a ausência é intolerável para quem sempre se alimentou do seu esforço. O outro começa a perceber tardiamente que perdeu algo que o tempo não recupera, a oportunidade de ter alguém que realmente o amava. Enquanto ele se consome em arrependimentos, você segue adiante, livre, em paz, preparado para o novo que o universo reserva a quem finalmente aprendeu a se retirar no momento certo. Não tente comprovar nada, torne-se inacessível. O equívoco mais frequente de quem foi desvalorizado é tentar exibir o próprio mérito. É tentar demonstrar, através de realizações, aparência ou êxito, que o outro errou ao não te valorizar. Mas quem busca comprovar algo ainda está aprisionado ao olhar de quem o feriu. O filósofo entende que a verdadeira libertação não vem da revanche, mas da indiferença. Nada é mais poderoso do que continuar evoluindo enquanto o outro observa em silêncio, sem ter mais acesso a você. Na psicologia, a necessidade de comprovar nasce da ferida. O ego lesionado quer reconhecimento, quer que o outro perceba o que perdeu, mas isso mantém o vínculo ativo. Quando tenta comprovar, você devolve o poder e continua reagindo. O estoico, ao contrário, não reage. Ele se transforma. Ele não explica, não demonstra, não busca aprovação, apenas vive, e o tempo revela o que o silêncio construiu. Aquele que anteriormente te oferecia fragmentos vivia do seu esforço. Sabia que bastava te provocar para você tentar novamente. Mas quando você não tenta mais, o controle desaparece. O outro perde o poder de te definir e isso é a derrota. Ele esperava o confronto, o discurso, o pedido. Em vez disso, encontrou o nada. E o nada é insuportável para quem vive de reação. Tornar-se inacessível é uma revolução silenciosa. Não é erguer barreiras de arrogância, mas muralhas de serenidade. É compreender que sua energia é preciosa demais para ser gasta tentando convencer quem nunca quis entender. O estoico se afasta não por desprezo, mas por amor próprio. Ele sabe que a paz é um território sagrado e nem todos merecem atravessá-lo. Psicologicamente, o efeito é devastador. O outro começa a sentir a ausência da sua validação. Esperava você lutando pela atenção, mas agora enxerga alguém que floresce sozinho. O ego dele entra em colapso, pois se alimentava da sua vulnerabilidade. E ao perceber que perdeu o poder de te atingir, transforma a perda em obsessão. Tentar provar algo é continuar no jogo do outro. Tornar-se inacessível é abandonar o tabuleiro. Quando você sai do campo da disputa, o outro não sabe mais como te alcançar. Ele tenta novas estratégias, mas todas falham, porque a força estoica não se mede por palavras, e sim pela serenidade. Você não precisa especificar seu valor, ele é evidente na sua calma. O estoico não busca aprovação, busca coerência. Ele entende que viver bem é o argumento mais forte. Enquanto o outro tenta reconstruir o ego com lembranças, o estoico constrói o futuro com propósito. Esse contraste é o que derrota o manipulador por dentro.
porque nada perturba mais quem te perdeu do que ver que você não se perdeu de si. Com o tempo, o outro perceberá que você não está tentando vencê-lo, apenas vibra em outro nível. E isso é mais que qualquer palavra, pois ele entende que perdeu algo que o tempo não devolve. Relevância. Tornar-se inacessível é cortar as raízes da dependência emocional. Quem vive de vaidade não sabe sobreviver sem controle. Ser inacessível não é ser distante fisicamente, mas emocionalmente. É ter consciência de que nada externo pode roubar a paz que foi conquistada internamente. É entender que o amor próprio é o escudo mais poderoso e quem tenta te atingir com desprezo acaba ferido pelo próprio veneno. No fim, o estoico vence não porque vingou o outro, mas porque se reconstrói em silêncio. E quando o outro finalmente percebe quem você se tornou, será tarde demais. Você não tentará provar nada, porque quem se torna intocável não precisa de reconhecimento. Ele já sabe quem é. Isso é suficiente. A imagem do seu autocontrole o perseguirá quando você parar de reagir. O outro te observará e verá que isso o deixará completamente desarmado. Calma. Essa serenidade é uma prova viva de que o poder mudou de mãos. Antes ele se alimentava do seu desequilíbrio, das mensagens impulsivas, das tentativas de explicação, do medo de perder. Agora, tudo o que ele encontra é um espelho inquebrável. E o reflexo desse espelho é o seu autocontrole. A psicologia explica que a ausência de reação gera uma crise de controle no manipulador. Ele passa a projetar em você tudo o que não consegue ser. Centrado, forte, imune, tenta entender por que perdeu o domínio que acreditava ter, e essa busca o atormenta. O autocontrole é a maior humilhação para quem espera o seu desespero. É o encerramento da história em que ele era o centro e você apenas o apoio emocional. O estoico compreende que dominar a si mesmo é conquistar o mundo. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Quando controla a própria reação, nada te alcança. O outro tenta provocar, mas você permanece firme e isso o corrói mais do que qualquer vingança. O silêncio se torna o rugido de sua evolução. No campo psicológico, o autocontrole desestabiliza, pois quebra o ciclo de recompensa. O outro esperava que você discutisse, cedesse, justificasse, mas quando você não reage, ele perde o estímulo. O cérebro dele entra em abstinência de poder e essa carência vira obsessão. Ele começa a te observar, buscar sinais, tentar entender o segredo da sua calma. O estoico sabe que o verdadeiro domínio não está sobre os outros, mas sobre o próprio coração. Ele não nega a dor, mas a transforma em sabedoria. A cada provocação, escolhe a serenidade. A cada lembrança, escolhe o equilíbrio. Esse controle que parece frio por fora é, na verdade, o fogo interno de quem aprendeu a não se deixar engolir pelo caos. Com o tempo, o outro entende que já não pode mais te alcançar. Suas palavras não ferem, suas ausências não pesam, seus gestos perdem o efeito. Esse colapso o destrói porque o manipulador precisa da sua emoção como o fogo precisa do ar. E quando você retira o ar, o fogo morre. A psicologia chama isso de transferência de poder silencioso. Você não diz nada, mas seu comportamento muda tudo. O outro sente falta, não do amor, mas do controle. Essa saudade é cruel, pois ele sabe que perdeu algo que o tempo não devolve. Pode tentar se aproximar, mas nunca encontrará o mesmo coração vulnerável de antes. O estoico não busca ferir, mas causa reflexão. Seu equilíbrio se torna o espelho que obriga o outro a enxergar as próprias fraquezas. Isso é mais do que qualquer exclusão. Quando alguém percebe que perdeu não o amor, mas o respeito, entende que o jogo terminou.
O autocontrole é o ponto máximo da força emocional. Ele dispensa palavras e gestos teatrais. É simplesmente permanecer calmo quando tudo convida à reação. Essa calma é magnética, atrai respeito, desperta curiosidade e faz com que quem te subestimou pense em você diariamente, tentando entender onde perdeu o domínio. No final, o autocontrole é o eco da sua superação. É uma lembrança viva daquilo que você já não é mais. Por mais que o outro tente apagar sua imagem, ela o persegue. Não por saudade, mas por admiração. Porque no fundo, ele sabe que quem domina a si mesmo nunca mais será dominado por ninguém. Você se tornou o reflexo daquilo que ele nunca conseguiu ser. Há um momento em que a relação se inverte. Aquele que te ignorava passa a te olhar com espanto, pois sem perceber, você se transformou no que ele sempre quis ser, mas nunca alcançou. Sua serenidade o desafia, sua paz o irrita e sua indiferença o desorientação. Você se tornou o reflexo daquilo que ele não suporta enxergar: força, equilíbrio e maturidade. A psicologia explica isso pelas aparências da projeção inconsciente. O outro começa a enxergar em você tudo o que lhe falta. Ele não entende como você consegue estar bem depois de tudo. E quanto mais tenta te apagar, mais você invade a mente dele, não como lembrança de amor, mas como símbolo de poder emocional que ele não tem. Sua imagem o persegue porque escancara as próprias limitações. O estoicismo chama isso de virtude refletida. O sábio não reage, ele inspira. E quando a inspiração nasce do silêncio, ela é devastadora para quem vive de vaidade. Cada vez que o outro te vê em paz, sente uma mistura de admiração e raiva. Admiração por não conseguir te derrubar e raiva por perceber que sua própria vida permanece presa ao mesmo padrão de manipulação. O mais curioso é que ele começa a procurar em outros o que via em você e não encontra. Nenhum olhar transmite a mesma serenidade, nenhuma presença oferece a mesma estabilidade. Isso ocorre porque o que te tornou singular não era a aparência, mas a energia da consciência. Você evoluiu e quem fica parado jamais alcança quem segue em movimento. A psicologia ensina que a comparação é uma forma de autopunição. O outro se compara em silêncio, observando o quanto você cresceu, amadureceu e se distanciou. Ele pode até tentar esconder, disfarçar o impacto, fingir que nada o atinge, mas dentro dele o ego grita silenciosamente. Como ele conseguiu mudar tanto? Essa dúvida se repete, corroendo cada pensamento até se transformar em tortura. O estoico entende que não existe força maior do que a serenidade conquistada. Ele não busca aplausos, apenas vive em verdade. E essa naturalidade desconcerta o orgulho daquele que precisa de aparências e elogios para se sentir vivo. A sua presença o desmonta, pois revela o contraste entre essência e ilusão. Você se tornou o reflexo que expõe o que o outro tenta negar. Com o passar do tempo, essa diferença se torna evidente. Quem antes te julgava pequeno começa a te observar com curiosidade, passa a imitar gestos, frases e até expressões num incidente inconsciente de reviver o controle perdido. Mas o que nasceu da cópia nunca tem alma, e o estoico sabe. O que não é verdadeiro desfaz-se quando o outro finalmente percebe que não pode ser você. A admiração dá lugar à obsessão. Ele sente falta da energia que o cercava quando estava por perto, mas agora essa energia o repele. O universo é sábio. Ele não permite que quem vibra em falsidade permaneça perto de quem vibra em verdade. O que antes era controle, agora é carência. Nesse estágio, o estoico não volta mais os olhos para o passado. Ele segue o caminho da evolução com leveza e gratidão, confirmando que o sofrimento foi seu professor. Cada manipulação serviu de lição.
Cada ferida virou fortalecimento, e o poder verdadeiro, quando amadurece, não precisa ser especificado. Ele apenas se manifesta em silêncio. No fim, você se torna o reflexo que o outro evita encarar. Olhar para você é assumir que perdeu alguém inquebrável, alguém que não se vende, não se dobra. Você se torna a lembrança viva de que a verdade sempre vence, não pela força, mas pela constância. E esse reflexo o acompanhará até que ele aprenda a ser o que você se tornou, inteiro, sereno, livre. O destino age com calma, mas é preciso. A vida tem uma forma sutil de equilibrar tudo, mesmo quando você já esqueceu. Aquilo que um dia foi injustiça se transforma em aprendizado. E quem te deu migalhas acaba provando do próprio vazio. O destino não pune com ira, ele ensina com espelhos. E o maior espelho que alguém pode enfrentar é o da própria indiferença retornando. A psicologia chama isso de efeito espelho emocional. O que projetamos no outro volta com intensidade ampliada. Quem brincou com sentimentos sinceros sentirá o peso de ser esquecido por alguém verdadeiro. O universo devolve o silêncio com isolamento, não como castigo, mas como lição. O sofrimento que antes era seu se torna agora o professor do outro. O estoicismo vê nisso a justiça natural da existência. Sêneca dizia: a natureza não tem pressa, mas tudo acontece na hora certa. O tempo é o juiz invisível que revela o valor das ações. O que hoje parece impune, amanhã vira arrependimento, porque o destino cobra na moeda mais cara, a consciência. Quando a mente desperta e entende o mal que causou, o peso é avassalador. O manipulador, antes tão certo de si, passa a duvidar da própria essência. Ele busca preencher o vazio com distrações, novos vínculos, conquistas vazias, mas nada o satisfaz. O eco da perda o acompanha em silêncio. O que antes era prazer em controlar vira desespero por esquecer. O estoico, diferente disso, não quer vingança. Ele sabe que o universo faz o trabalho por ele. A serenidade é sua resposta e o tempo seu aliado. Ele não deseja que o outro sofra, apenas confia que tudo o que nasce da mentira um dia desmorona. A paz que conquistou é uma prova viva de que o destino sempre se ajusta à justiça. A psicologia explica que o arrependimento genuíno surge quando o cérebro associa a dor à consciência, e é exatamente o que acontece. O outro revive cada momento buscando entender onde errou. Mas o erro nunca foi um ato isolado. Foi a postura. Acreditou que o amor era garantido. O destino cobra, mostrando que nada resiste quando é maltratado. O estoico entende o poder do silêncio universal. Ele sabe que quando o cosmos quer ensinar, ele não acrescenta, ele retira. E quem um dia te deu migalhas sentirá essa ausência como um abismo. Ninguém o entenderá, ninguém o preencherá, porque o destino é justo. Ele devolve o mesmo frio que foi entregue. A dor da consciência é a punição mais profunda e não tem fuga, porque ela nasce dentro. Quem um dia te fez sentir pouco acabará se vendo limitado diante da própria solidão. O estoico não precisa presenciar isso. Ele apenas segue, confiante de que a justiça do tempo é mais sábia que qualquer revanche. Com o passar dos dias, o outro tentará se reaproximar, reescrever a história, reparar o que destruiu. Mas será tarde. O destino ensina o valor da oportunidade perdida, e essa é a lição mais dura: perceber que o que foi tratado como opção se tornou inalcançável. No fim, o destino cobra sim, mas o faz em silêncio. Ele não grita, não ameaça, apenas mostra. Mostra que o que foi jogado fora nunca volta igual, que o que foi ignorado amadureceu e se distanciou. E enquanto o outro tenta entender o vazio que sente, você segue em paz, consciente de que a vida devolve tudo, exatamente na medida do que foi dado. Quem te ofereceu migalhas um dia desejará um banquete, mas não será convidado.
Há um instante em que o universo entrega tudo o que foi negado. Essa é a justiça silenciosa da existência. Ela não precisa ser vista, apenas sentida, e é nesse instante que você entende que vencer nunca foi sobre provar a ninguém, mas sobre permanecer em paz, mesmo quando o mundo te ensinou através da dor. Aquele que te subestimou começa a provar o sabor amargo da ausência que ele mesmo provocou. Lembra-se de como você era paciente, presente, genuíno, e essa lembrança o consome. Agora ele deseja o banquete que antes rejeitou. Quer o seu tempo, seu carinho, sua atenção, mas você já aprendeu a se sustentar sozinho. A fome que um dia era sua, agora é apenas dele. A psicologia explica que quando alguém descobre tarde demais o valor de quem perdeu, entra num ciclo de fixação emocional. O cérebro liga a perda ao desejo e cria a ilusão de que reconquistar o outro trará paz. Mas o estoico não volta por pena, nem por nostalgia. Ele entende que o amor não reconhecido no tempo certo deixa de ser abrigo e se torna lembrança. E lembrança não se revive, apenas se agradece. O estoico segue leve porque busca sentido, não retorno. Ele sabe que quem deu migalhas o fez por imaturidade emocional. O perdão para ele não significa reconciliação, mas libertação. Ele perdoa para não carregar o peso do ressentimento. E esse perdão silencioso é o golpe mais profundo, porque mostra que você superou o que o outro ainda tenta compreender. O arrependimento, então, é avassalador. O outro tentará voltar, não por amor, mas pela falta da estabilidade que você representava. Ele confundiu paz com tédio e agora chama o caos de amor. Mas o tempo não retrocede. A mesa está posta, mas o convite foi cancelado. O banquete agora é seu, e o outro assiste de longe com a consciência faminta. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em não precisar provar nada. Você não precisa rejeitar, humilhar ou revidar. Basta seguir adiante. O silêncio faz o resto. A vida se encarrega de posicionar cada um no lugar que merece. E o mais belo é que o estoico não deseja o mal, deseja apenas distância. Ele sabe que há dores que só o tempo cura e verdades que apenas o vazio revela. Com o tempo, o outro destina a se lembrar das suas palavras, dos conselhos ignorados, das vezes em que você mostrou o que era amor de verdade. Tudo retorna como eco, mas agora sem som. Esse é o castigo mais refinado do universo. Ouvir o silêncio de quem um dia você julgou demais. Nesse eco, ele entenderá que perdeu algo que não se compra, uma presença genuína. O estoico entende que não há justiça mais nobre do que o crescimento. Enquanto o outro se prende ao passado, você floresce no presente. Enquanto ele busca o antigo conforto, você cria novos horizontes. E o contraste entre o seu avanço e o vazio dele é a resposta silenciosa que o universo oferece. O tempo sempre revela quem era o veneno e quem era a cura. A psicologia conclui que o ser humano tende a idealizar o que perdeu e é exatamente isso que acontece. O outro passa a te enxergar como o inalcançável, não por encanto, mas porque o valor que ignorou na sua presença se tornou visível na sua ausência. Mas já é tarde, e nada fere mais do que desejar alguém que encontrou paz em outro lugar. O estoico olha para trás sem rancor. Ele não precisa ver o outro sofrer para se sentir vencedor. Sua vitória é o próprio silêncio, a certeza de que o amor próprio venceu a carência. Ele entende que, ao não aceitar migalhas, aprendeu a se alimentar do banquete da própria dignidade. E quem te deu pouco agora, percebe o quanto aquele pouco poderia ser tudo. No fim, quem te ofereceu migalhas desejará o banquete da sua presença, mas encontrará portas fechadas, porque o tempo transforma as pessoas e a consciência redefine as prioridades.
Você já não precisa de plateia, porque se tornou o espetáculo da própria superação. Enquanto o outro tenta reviver o que perdeu, você vive o novo, em paz, inteiro, intocável. Tudo o que foi dito se resume a uma lei silenciosa da vida. O que não é valorizado desaparece, o que é esquecido amadurece. O estoico não persegue, não implora, não exige. Ele simplesmente entende. E esse entendimento é a sua liberdade. Quem deu migalhas, um dia, sentirá a escassez que criou. E quem aprendeu a se bastar, viverá em plenitude. Se este vídeo tocou você, inscreva-se no canal Sabedoria Estoica. Deixe nos comentários: eu não aceito migalhas emocionais. Lembre-se, o silêncio, o desapego e o autocontrole são as respostas mais elegantes de quem aprendeu que o amor não se implora, se reflete, se cultiva e se entrega apenas a quem tem maturidade para retribuir.